Vamos começar a nossa escola dominical desta manhã, a lição desta manhã, a lição de número 3. Os irmãos viram o título da lição, Acabe e o profeta Elias. Então, nessa lição de hoje, o próprio título está falando qual vai ser o assunto. Vai ser duas pessoas. Uma, a pessoa de Acabe, e a outra é a pessoa de Elias. Então, Acabe e Elias já mostra o título, né, o tema da nossa lição de hoje. O objetivo nosso nessa manhã é nós vermos quais são as consequências do pecado. O pecado, ele gera consequências, como também a obediência, ela tem as suas consequências. E as consequências, elas podem ser boas, se caso obediência, ou ruins, se caso a idolatria, a desobediência ou o pecado. Então, o objetivo dessa manhã é esse. Nós temos na nossa lição, a lição ela é dividida em pontos para ficar melhor delimitado, mais organizado. É uma organização, por isso que tem os pontos. Então, o primeiro ponto vai falar sobre a primeira pessoa, Acabe. Então, aqui no primeiro ponto tem o título, O Casamento de Acabe com Jezabel. Então, a lição ela tem a figura de Acabe e Elias, mas há aqui no primeiro ponto uma outra personagem. Quem é essa personagem? É Jezabel, que era esposa de Acabe. O segundo ponto da lição é Elias prevê a grande seca. Então, no segundo ponto, nós temos a pessoa de Elias. Então, no primeiro ponto, nós vamos falar de Acabe. No segundo ponto da lição, nós vamos falar de Elias. E no terceiro ponto, nós vamos ver as duas pessoas juntas, Acabe e Elias. E o título do terceiro ponto é O Encontro de Elias com Acabe. Então, no primeiro ponto, a gente tem Acabe. No segundo ponto, nós temos Elias, e no terceiro ponto, nós temos um encontro entre os dois, o primeiro e o segundo ponto, que é Acabe e Elias. E isso está entrelaçado com o título da lição, que é Acabe e o profeta Elias, ou seja, Acabe e Elias. Então, nessa lição, nós temos dois personagens principais que a lição ela ressalta. O ponto central da lição é mostrar que Deus ele sempre vai nos chamar para o arrependimento, como ele chamou Acabe também. Deus ele chamou Acabe para o arrependimento. Então, no primeiro ponto, nós já vimos que vai falar sobre Acabe, nós vamos ver, a lição ela quer mostrar a perversidade, o quão perverso e quão mal era a pessoa de Acabe e da sua esposa Jezabel. No segundo ponto, o objetivo do segundo ponto é mostrar o cuidado que Deus teve com Elias, o quão Deus teve o cuidado com a vida de Elias durante a trajetória de Elias aqui na terra. E no último ponto é para mostrar quão áspero, ou seja, quão rude era Acabe no sentido espiritual, e o contrário é mostrar o quão obediente era Elias em relação a Deus. Então agora nós, sabendo disso, nós vamos
adentrar um pouquinho mais aqui a lição e nós vamos ir já para o primeiro ponto da nossa lição. Nós fizemos a introdução e agora vamos para o primeiro ponto da lição, que vai falar sobre a pessoa de Acabe. Nesse primeiro ponto da lição, nós temos 2 subpontos. Primeiro, consequências de escolhas erradas. E depois, o segundo ponto, a rainha perversa. A rainha perversa é a Jezabel, a esposa de Acabe. Então, vamos lá. Consequências de escolhas erradas. Acabe, ele foi rei de Israel. Ele ajudou o povo de Israel a se aprofundar na idolatria, no pecado da idolatria, de uma forma mais intensa, ou seja, ao invés de ele promover o culto a Deus, ele valorizava o culto à idolatria. Então aqui o primeiro pecado que nós vemos de Acabe. Além disso, Acabe, além de promover a idolatria, o pecado da idolatria, e a idolatria aqui é a idolatria a outros deuses mesmos, é a idolatria a outros deuses. Além disso, ele se casa com uma mulher que era uma princesa também, de um outro país, de um país que não adorava a Deus. E isso a gente já viu que Salomão também já fazia isso. Salomão, ele casou com várias. Acabe, ele casou com uma, mas essa mulher, ela era perversa. E ela era, veja bem, devota. Como quando fala de devota, ela seguia, ela era uma discípula, ela era uma fiel de quem? De Baal. Ela servia a Baal e Azera, que eram deuses que reinavam no sentido, né, de religioso nas nações vizinhas de Israel. Então, veja bem, 2 erros principais. Acabe, ele induz o povo à idolatria. Se casa com uma mulher também ímpia, porque quando fala isso, está falando que ela era o quê? Ela era uma mulher ímpia, ela não temia a Deus. E além de não temer a Deus, ela temia a outros deuses, ou seja, ela servia a outros deuses. Então foram 2 erros que nós vemos aqui, que foram cruciais para o que via acontecer como consequência em Israel. Vamos ler lá em 1 Reis, no capítulo 21, no versículo 25. As lições desse trimestre estão baseadas nos livros de 1º e 2º Reis. E essa história que nós estamos falando aqui, tem um trecho dela que está lá em 1 Reis, no capítulo 21 e versículo 25. Ele leu em 1 Reis, capítulo 21, versículo 25. E a Bíblia fala bem assim, que ninguém foi como Acabe. Ninguém, aí a Bíblia coloca assim, que ninguém foi como Acabe. O Arthur leu, ninguém fora como Acabe. Ou seja, Acabe, ele foi o único. Todos pecaram, mas Acabe, ele se destacou, mas ele não se destacou no sentido bom, ele se destacou no sentido ruim. E qual foi o sentido que a Bíblia fala? Ele se destacou no sentido ruim porque ele se vendeu,
ele se vendeu. Veja bem, quando fala de se vender, é uma espécie de prostituição. A mulher, quando ela ou o homem, quando se prostitui, é porque está se vendendo, está se trocando por outra coisa que ela ou ele considera de valor para ele. Então, a prostituta ela se vende por dinheiro, porque ela coloca no dinheiro um valor. E aqui é o que Acabe fez, ele se prostitui no sentido, claro, espiritual. Veja bem, ninguém foi como Acabe, que se vendeu para quê? Agora veja bem, não fala que era para benefício dele. O interessante aqui é que não fala, porque a prostituição, aos olhos da pessoa que se prostitui, ela está recebendo alguma coisa de valor, como dinheiro. Mas a Bíblia, ela fala que ninguém foi como Acabe, porque se prostituir todos, muitos, a Bíblia ela coloca muitos como se prostituiu, muitos. Como no livro de Josué a gente vê, no livro de Êxodo, então várias circunstâncias, nos livros de Juízes, mas aqui está falando que Acabe foi único, porque parece, quando a Bíblia fala aqui, que ele realmente queria afrontar Deus, ou seja, ele não fez para se beneficiar a si mesmo, ele fez para afrontar a Deus literalmente, porque ele queria afrontar. Aí coloca aquele, porém ninguém foi como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Ou seja, parece a Bíblia que dá a impressão, porque as outras pessoas faziam para beneficiar a si, mas parece que Acabe ele faz realmente para, literalmente, não para beneficiar a si em primeiro lugar, mas para afrontar diretamente a Deus. Ele fala para fazer o que era mal. E qual foi o incentivo que ele teve? Aí entra uma outra figura, que é o que nós estamos falando aqui, é o casamento de Acabe com Jezabel. Então, a esposa de Acabe, ela incentivava ele. Além, parece, de ele já ter a perversidade dentro do coração dele, a própria esposa motivava, incentivava ele a desobedecer a Deus. A Bíblia diz, que o Arthur leu lá, fala bem assim, que ele se vendeu para fazer mal, porque fazia mal que era mal aos olhos de Deus, ou seja, o que Deus achava ruim, ele fazia. E agora coloca por quê? Aí tem aqui o porquê. Por quê? Porque Jezabel, sua mulher, o incitava, ou seja, ela motivava, ela queria que ele fizesse o que era mal. Ele casou com uma mulher que era idólatra, e essa mulher idólatra incentivava Acabe a fazer o que era mal, a fazer o que era perverso, a fazer aquilo que não agradava a Deus, a fazer o que era mal aos olhos de Deus, e ele, ao invés de seguir as orientações de Deus, da Bíblia, as orientações que estavam registradas, ele seguiu aquilo que em Salmos 1 diz para a gente não seguir. E o que ele diz lá em Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. E Acabe, ele pega o conselho de ímpio. Quem era o ímpio? Era a própria esposa dele, que incentivava ele a fazer o que era mal
aos olhos do Senhor. A consequência dos pecados deles vai vir da onde? Vai vir daí. Vai vir da idolatria, vai vir por ele ouvir a esposa ímpia que ele tinha. A rainha perversa, o número 2. O irmão lê lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 4. Isso. Ao contrário do que muita gente pensa e do que Elias mesmo pensava, Elias pensava que só ele que restou, que era fiel a Deus. Mas, na verdade, igual naquela época, o mundo era muito menor do que hoje, né? Israel era pequenininha, por exemplo, era mais ou menos do tamanho do Espírito Santo. Assim, o tamanho, né? E mesmo assim, muitos não conheciam um ao outro. Por exemplo, tem muitos servos de Deus, um exemplo que eu vou dar hoje na nossa situação, que nós não conhecemos e que são fiéis a Deus igual nós somos. Então não significa, porque nós não conhecemos, que não exista. Elias pensava na mente dele, por ele não conhecer outros que estavam fiéis, que só tinha restado ele. Mas Deus fala, ainda tem 7.000. E aqui nós vemos uns desses profetas que Jezabel começou a perseguir, e a perseguição era para matar mesmo, ou seja, ela era a rainha. Ela é como se fosse, por exemplo, o poder a maior. Hoje o Brasil tem presidente, mas o presidente de uma nação não tem o mesmo poder que um rei. O rei, quando fala de rei, por exemplo, a casa, se fosse rei que estivesse no Brasil, por exemplo, esse lugar que a gente está aqui agora ia ser do rei, aquela casa, tudo é do rei, tudo seria do rei. Se o rei mandar sair, tem que sair. Então, onde existe rei, ninguém é dono de nada. O único dono é o rei. Então, o dono do país é o rei, é como se fosse o dono. No sistema que nós temos hoje, não é a mesma coisa. Por exemplo, o presidente do Brasil não é o dono do Brasil. Ele está ali por um tempo, depois ele sai. Mas no caso de rei, não. No caso de rei, tudo que tem dentro do país é dele, é do rei. Exatamente, só é tirado quando morre. Enquanto ele viver, é dono de tudo e não tem sucessão, ou seja, ninguém tira o lugar dele, ele continua lá. Então, é nesse sistema que a gente está falando. Então, onde o nosso irmão Altair leu, que fala dos profetas, que Acabe chama Obadias. Obadias, ele temia muito ao Senhor. Jezabel manda destruir os profetas. E o que Obadias faz? Ele vai esconder os profetas. 100 profetas, ele de 50 em 50 os escondeu numa cova e sustentou com pão e com água. Ou seja, Deus aqui ele cuida dos seus, como nós já falamos, mas a gente vê a perversidade, ou seja, a maldade da Jezabel. Uma mulher extremamente ímpia, extremamente corrupta, extremamente anti-Deus, ou seja, uma mulher ímpia que odiava Deus, o Senhor Deus e os profetas de Deus também, os verdadeiros profetas. Agora, eu vou pedir para o irmão abrir lá em 2 Reis, no capítulo 9, versículo 22. Essa mulher, ela
além de ela não praticar o certo, ela praticava o errado, literalmente, ou seja, além de ela não adorar o verdadeiro Deus, ela adorava os falsos deuses. E naquela época, por exemplo, a adoração das religiões pagãs, hoje, por exemplo, nos dias de hoje, nos dias atuais, nós temos muitas religiões. Só que as religiões que a gente tem hoje, que são muito conhecidas, as conhecidas, elas não praticam no nível que era praticado naquela época. Por exemplo, naquela época, essas religiões elas não existem mais. Por exemplo, hoje a gente não vê uma religião que adora o Baal. Qual é a religião que adora Baal hoje? Com o nome Baal? Não, hoje não tem. Hoje tem várias outras. Tem o hinduísmo, tem o budismo, tem o candomblé, tem um monte de outras coisas, mas com esses nomes aqui que a gente vê, a gente não tem mais. Por enquanto, né? Pode ressurgir no futuro, mas por enquanto, até agora, a gente, pelo menos conhecimento, a gente não tem. E como que era o culto? O culto era prostituição mesmo, que era relações sexuais, era o culto. As pessoas iam para o templo e chegavam no templo e a adoração era a prostituição. Era a prostituição com os sacerdotes ou as sacerdotisas do templo. Aqui em Santo Antônio, que era a religião que adorava a Baal e a Azera. Então, como que vai haver paz, igual foi o irmão Altair leu aqui, se a feitiçaria, se a prostituição, e a prostituição aqui não é algo escondido, não. Por exemplo, igual hoje, né? Existe casos de adultério que fica escondido, não, mas não é escondido, não. Era coisa assim, todo mundo sabia. Era como fosse normal. Como fosse normal. Dá para entender? Então, era algo muito mais grave do que a gente pensa. Porque era algo como se fosse o certo, aquilo ali. E, para calar a voz de Deus, o que ela fez? Ela mandava matar os profetas, para calar a voz. Então, veja bem o nível de pessoas que estavam reinando em Israel. Era pior do que as nações ímpias, porque era um povo, igual o Acabe, que conhecia a verdade, conhecia as coisas de Deus, conhecia a lei de Moisés, eles conheciam. Só aí aqui a gente vê que conhecer, irmãos, conhecer a Bíblia não quer dizer nada de nada. Porque se a consciência da pessoa, né, se a nossa consciência, ela se cauterizar, nada vai adiantar. Se o temor sair, como saiu da vida de Acabe, porque Jezabel ela já era ímpia. Jezabel não desviou, não era uma desviada, mas Acabe era. Jezabel ela já praticava antes. Jezabel, aos olhos da religião dela, ela continuou fiel. Ela foi fiel. Só que ela foi fiel para o errado. Porque ela foi fiel no seguinte sentido, que ela não abandonou os deuses que ela servia antes. Mas Acabe, ele abandonou o Deus que ele servia antes. Ele servia quem? Ao Deus vivo e verdadeiro. Só que ele trocou, ele passou para o outro lado. E Jezabel permaneceu fiel àquilo que ela já era. Ou seja, ela era ímpia, continuou ímpia. Então veja bem, Acabe, ele não era qualquer pessoa. Ele era o rei de Israel. Ele era o rei. Era uma pessoa de autoridade, era a pessoa maior autoridade daquele tempo.
Ele era a maior autoridade, tinha poder sobre todos que moravam naquele país. E ele conhecia, ele não era uma pessoa ignorante. Ele não era uma pessoa sem conhecimento. Ele era uma pessoa que ele conhecia, ele sabia o que ele estava fazendo. Deu para entender? Então, a gravidade aumenta ainda mais. Mas, mesmo assim, é isso que a lição, ela quer esclarecer. Ó. Mesmo assim, ó, no finalzinho, que eu já vou passar a palavra para os irmãos também. No finalzinho aí, ó, Deus é misericordioso, mesmo assim Deus usou de misericórdia. Quando Deus, ele fala, igual Deus, usou o profeta Elias. Por que Deus usou o profeta Elias? Porque Deus é misericordioso, ele avisa, ele fala, ó, você está indo por um caminho que não deve ir. Ele estava falando com Acabe, e ele não falou uma vez ou duas vezes, ele falou várias vezes. Então, aqui nós estamos vendo, mesmo na perversidade, mesmo com a idolatria, mesmo a pessoa completamente desviada como estava Acabe, Deus ainda agiu de misericórdia, mesmo Jezabel matando os profetas, querendo matar, né, os profetas verdadeiros de Deus, mesmo assim, Deus ele agiu de misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é não dar aquilo que a pessoa merece. O que Acabe e Jezabel merecia? O castigo. Merecia o quê? O castigo. Mas Deus deu nesse primeiro momento o castigo? Não. Então, quando Deus ele não dá aquilo que a pessoa merece, o que ele está sendo? Misericordioso, está agindo de misericórdia. Então, a Deus ele foi misericordioso porque ele não julgou ainda naquela ocasião Acabe. Então, por exemplo, quando Deus não julga, porque Deus é justiça, ele tem que julgar, mas a misericórdia de Deus impede a justiça julgar até um determinado momento. Porém, veja bem, tem um limite. Deus, ele não vai agir de misericórdia para sempre. Vai haver um momento que ele vai julgar. Igual na nossa vida, por exemplo, enquanto nós vivermos, é tempo de quê? Misericórdia, mas a Bíblia diz que depois da morte segue o quê? A justiça, que é o juízo, ou seja, aí a misericórdia cessa. Então, no caso específico de Acabe e Jezabel, mesmo eles praticando tudo que eles estavam praticando, com consciência, porque não era qualquer pessoa. Mesmo assim, a misericórdia de Deus ele durou, porém, a justiça que vai vir daqui a pouco ia vir, a justiça divina. A justiça divina é dar à pessoa aquilo que ela merece. Ser justo é isso, é nós darmos à pessoa aquilo que ela merece. A misericórdia é nós não darmos aquilo que é de ruim, aquilo que a pessoa merece. E a graça? Graça é darmos à pessoa aquilo que ela não merece, mas aquilo que é bom. Então Deus estava agindo de misericórdia, mas ele ia aplicar a justiça a esses dois. Então Deus, ele é rico em misericórdia, porém essa misericórdia ela tem um tempo determinado. Há um tempo determinado também. Ou seja, Deus dá um tempo, mas não é eterno. Vai haver um tempo que ele vai requerer de cada um, como foi o caso de Acabe e de Jezabel. Agora eu vou perguntar aos irmãos, irmã Carmen, uma característica, cita uma característica de Acabe. Então,
aqui, para nós finalizarmos esse primeiro ponto, eu acho que ficou bem claro, né, essa questão. E o principal problema era a idolatria que levou à prostituição, que fazia parte, né, da adoração aos deuses falsos. E existe, como já foi falado, várias formas, né, de idolatria. Existe a idolatria por meio das imagens de esculturas, que está registrado na Bíblia, em Isaías, no capítulo 44, versículo 17, vai falar do Deus feito de restos, que é o Deus feito imagem, né, de escultura. Vai falar do oferecimento, a Bíblia fala em Salmo 106, 38, da oferta às imagens, né, de ofertar. Como nós vemos, né, ainda nos dias de hoje, isso existe ainda, né, ofertar, levar oferta para imagens de esculturas, fazer sacrifícios para imagens de esculturas. A adoração, adorar a falsos deuses, a servir, a prestar serviço a falsos deuses, como Deuteronômio 7,4 fala, né, de prestar serviço, de servir aos falsos deuses, do temor aos falsos deuses. Aí nesse temor, por exemplo, Acabe e Jezabel, eles não temiam a Deus, mas eles temiam a Baal e a Azera. Em 2 Reis, vamos abrir lá em 2 Reis, capítulo 17, versículo 35. 2 Reis, capítulo 17, versículo 35, na página 502. Página 502 da Bíblia do Culto. 1 Reis, capítulo 17, versículo 35, na página 502. Para temer aos outros deuses, a gente deve temer somente a Deus, o verdadeiro. Não é para se inclinar é adorar, não é para adorar aos outros deuses. Não é para servir aos outros deuses e não é para sacrificar aos outros deuses. E nós vemos na Bíblia pessoas adorando a demônios, mantendo ídolos no coração, como está lá em Ezequiel, no capítulo 14, versículo 3 e 4, adorando a espíritos de mortos. A cobiça, como o pastor Emanuel falou aqui, né, é também uma idolatria. E a sensualidade também é uma idolatria também, a sensualidade. Por exemplo, no mundo do futebol, uma mulher que fica atrás de jogador, ela é o quê? É considerada Maria Chuteira, porque ela fica atrás de jogador de futebol. Uma mulher que fica atrás de homem que tem carro é chamada de quê? De Maria Gasolina, porque fica atrás de homem que tem carro. Isso, e da mesma forma, na igreja também tem mulheres e o vice-versa, e homens também, que fica atrás de pregador, de cantor, de profeta, desse tipo de gente também. Deu para entender? No mundo existe, e dentro da igreja também existe esse tipo de pessoa. Então, existe esse tipo de idolatria, e a pessoa se idolatra naquilo ali e acaba fazendo do homem, da mulher, uma espécie de idolatria, de desejo, de sensualidade,
E isso as igrejas estão cheias. E é por isso que a gente tem que ter cuidado, por exemplo, com pessoas, principalmente nos dias de hoje, porque antes, né, há alguns tempos atrás, as pessoas elas tinham mais temor a Deus, né? Elas temiam mais a Deus, eram pessoas mais respeitadas, mais honradas, que realmente temiam a Deus. Então os obreiros eles eram, a maioria deles, né, eram pessoas corretas, pessoas idôneas. Hoje não. Hoje a pessoa tem nome de diácono, presbítero, pastor, mas na verdade são pessoas que são inconfiáveis, a gente não pode confiar. Então, uma pessoa que chega no nosso meio dizendo, eu sou pastor, é muito difícil de a gente poder receber esse tipo de gente como pastor, porque a gente não conhece. Porque hoje em dia, a pessoa lá vem, a gente não sabe qual é a intenção do sujeito no meio. Deu para entender? E a mesma forma acontecia naquela época. E isso tudo é por causa da idolatria. E é assim que caminha nos dias de hoje. Então nós não podemos de maneira nenhuma servir a Deus escorado, né, em pessoas. Nós temos que servir a Deus conforme a palavra de Deus nos ensina, sem muita coisa. É a simplicidade. Só que, como foi o caso de Jezabel e Acabe, ser simples não é simples, ou seja, não é simples ser simples, é mais fácil a gente ser idólatra do que a gente não ser, é muito mais fácil, porque servir a Deus a Bíblia mesmo fala, é um esforço, para ser simples, tem que se esforçar. Não é fácil ser simples. Então, ser simples não é simples ser simples. Ser simples é difícil. Porque se fosse fácil, todo mundo era. E é o caso de Elias. Agora a gente vai entrar em Elias. Elias é o segundo ponto. Elias era essa pessoa simples. Elias era uma pessoa que tinha muito conhecimento de Deus. Era um homem extremamente capacitado, mas era um homem extremamente simples e usado por Deus, ou seja, ele era um profeta de Deus, né? Ou seja, Deus usava ele para ele falar. Aí veja bem, olha, veja bem que a gente falou de Acabe, Jezabel, agora vamos falar um pouquinho de Elias. Elias, ele foi levantado por Deus, a gente não sabe a história dele, de onde ele veio, quem era a mãe, quem era o pai. Ele surge na história, Elias ele surge do nada. Ele surge na história, estou falando do nada de acordo com o registro da Bíblia, né? Que a Bíblia não fala onde ele nasceu, onde ele cresceu, como fala de Moisés e de outros, né? Aí ele entra na história já nessa coisa da idolatria. E Deus, ele manda Elias falar com Acabe. Agora, veja bem, Acabe, ele era o rei de Israel, ele era o rei. Ele era a pessoa mais poderosa da nação. Elias, ele surge como uma voz profética. Deus, ele podia muito bem, matar Acabe. Bom, morreu, acabou. Não. Mas Deus, ele usa de misericórdia com Acabe. Ou seja, Deus, ele estava tendo misericórdia com a pessoa de Acabe. Elias foi levantado porque Deus amava Acabe. Ou seja, era para livrar Acabe do terrível fim, da idolatria. Era para livrar Acabe da morte. Porque se Acabe ouve a voz de Elias, o que ia acontecer? Ia acontecer que Deus ia perdoar Acabe e tudo ia ficar normal,
Agora Deus manda Elias falar com Acabe. Agora, o primeiro subponto, a intervenção divina. Ó. Deus manda falar com Acabe, que Acabe é considerado o pior rei de Israel. Ó. Veja bem, mesmo sendo o pior rei de Israel, Deus, ele ainda continua a falar com Acabe. Aí, ele tem atos, como nós já falamos, perversos, pecaminosos, mas Deus, ele, por causa de Acabe, Deus levanta Elias, e Elias, ao contrário de Acabe, ele é extremamente obediente à voz de Deus. Olha que interessante. Ele é obediente à voz de Deus. E ele vai e confronta Acabe. Aí Elias, ele vai na presença do rei e confronta Acabe. E para provar que era Deus que estava falando, ele lança uma prova, ele lança um desafio. E qual era esse desafio que ele lança? Que não ia chover. E não ia chover. Isso, por que Elias faz isso? Era para provar que quem estava falando era o Deus que manda nos céus e na terra. Então, para provar que essa palavra é de Deus, não vai chover sobre a terra nem orvalho, ou seja, nem o orvalho vai dar. Ou seja, a terra vai ficar extremamente seca. E aí, mesmo assim, Acabe, ele não se arrepende. Ele não se arrepende. E o que acontece com Elias? Qual é o preço que ele paga para obedecer? Qual é o preço da obediência de Elias? O preço da obediência de Elias são as dificuldades. São as dificuldades. Ou seja, Acabe, ele estava desobedecendo a Deus. Desobedecendo. Mas naquele exato momento que ele está desobedecendo a Deus, naquele exato momento da desobediência, a vida de Acabe não está ruim, ela está boa. No momento que ele está desobedecendo, está boa, está tudo tranquilo. Mas no momento que Elias, ele obedece a Deus, porque ele vai confrontar, e quando Acabe, ele vê que realmente está tendo seca na terra, que realmente não está chovendo, ao invés de ele se arrepender, ele pensa que Elias está jogando contra a nação, prejudicando a nação, prejudicando o reinado dele. Ele entende como uma afronta. Por isso que ele fala, tu és perturbador de Israel, ou seja, na visão de Acabe, Elias estava perturbando, ele estava sendo mal. Mas, na verdade, ele estava mostrando que quem estava falando não era Elias, era o próprio Deus. E com a autoridade de falar que não vai chover e não chover, quem é que tem essa autoridade? Somente se Deus ordenar. Não tem, o diabo não pode mandar no céu e na terra. Quem manda no céu e na terra é Deus. E quando Elias ele fala isso, ele quer dizer, realmente é Deus. Só que Acabe ele entende como uma perturbação. E começa a perseguir a quem? A Elias. E Elias agora, o preço que ele paga são as dificuldades. Quando nós obedecemos a Deus, nós passamos também por dificuldades. De várias formas, de várias maneiras. São várias as dificuldades, né? A obediência, obedecer, não significa que vai ser tudo mil maravilhas. Não, que tudo vai dar certo. Não. Mas é na obediência também que os milagres acontecem. Porque Deus, ele vai mostrar que ele cuida de nós quando nós obedecemos.
Por exemplo, Elias passou por diversas dificuldades, mas nas diversas dificuldades que ele passava, sempre Deus fazia um milagre. O milagre dos corvos levar comida para ele, o milagre da farinha se multiplicar na panela da viúva, o milagre do anjo vir e alimentar ele. Isso aí tudo era o quê? Milagre de verdade, era milagre, ou seja, não tinha como não acontecer, não era coisa comum, era um milagre. Então, Deus ele foi sustentando, e o que isso nos mostra? Que Deus sempre ele cuida dos seus. E os seus é aqueles que obedecem à palavra de Deus. Então, qual é a mensagem que nós podemos tirar daqui, irmã Carmen? É a certeza que a gente tem que ter. Se nós obedecermos à palavra de Deus, coisas adversas, ou seja, coisas que não são boas vão acontecer? Vão acontecer. Mas sempre Deus vai nos dar a vitória, Ele vai cuidar de nós. A gente pode ter certeza absoluta. Isso daí é certeza. Não precisa ninguém vir falar com a gente, não precisa de nenhum profeta falar com a gente. Se a gente está no caminho certo, ninguém precisa falar. Ninguém. Como não falou com Elias. Elias chegou um momento que ele não ouvia nada, mas ele tinha certeza que ele estava fazendo aquilo que Deus pediu para ele fazer. Então, se a gente tem certeza que a gente está fazendo o correto, o certo, a gente não precisa temer a nada, porque Deus ele vai cuidar. Aí a responsabilidade de Deus entra. Então, Deus ele é responsável, ele tem uma responsabilidade. Ou seja, Deus ele tem uma honra. A honra, qual é a honra de Deus? É zelar por aqueles que obedecem à sua palavra. E Deus honrou, no caso, a palavra dele na vida de Elias. Amém? Irmão, está aí? E mais, né, são mais obedientes a Deus do que o homem. Com certeza. Quando Deus mandou a jumenta falar para Balaão, a jumenta falou. Quando Deus mandou Balaão falar, ele não falou. Quando Deus mandou a baleia pegar Jonas, ela pegou. Quando Deus mandou a baleia vomitar Jonas, ela vomitou. Quando Deus mandou o pombo, né, sair da arca, né, ele saiu. A jumenta também já falou, né? Fala com Balaão. Isso, da jumenta. Então, a gente vê os peixes também, né? Quando Deus mandou lançar a rede, e veio muito peixe, porque Deus mandou os peixes ir onde a rede estava. Então, os animais, eles obedecem mais do que o ser humano. E agora vamos para o último ponto da lição, que é o terceiro ponto. O encontro de Elias com Acabe. Acabe ele tinha um coração endurecido. Nós, irmãos, temos que ter muito cuidado em ser sensível àquilo que Deus fala. Ter a sensibilidade naquilo que Deus fala. Por quê? Porque se nós não tivermos a sensibilidade naquilo que Deus fala, nós vamos ficar igual Acabe, com o coração endurecido. O que é o coração endurecido? O coração endurecido é a pessoa que não se arrepende, é a falta de arrependimento. Deus falou com Acabe por meio de Elias de diversas maneiras, em diversas ocasiões, mas Acabe ele não ouviu, ou seja, ele não deu crédito àquilo que Elias estava falando. Mesmo com milagre, porque
não chover por 3 anos e meio é o quê? É um milagre. Deus falou e não choveu. Mesmo assim, Acabe não deu crédito à voz de Deus. Então, quando a pessoa está com o coração endurecido, nem Deus falando ela vai ouvir, nem Deus fazendo um milagre ela vai voltar atrás, porque ela já está com a consciência cauterizada. Ou seja, para essa pessoa não tem mais jeito. Existem pessoas que não tem mais jeito. São essas pessoas que Deus fala, e quanto mais Deus fala, pior é. Ou seja, mais endurecida a pessoa vai ficando. Foi o caso de Acabe. Quanto mais Deus falava, pior ele ficava. Com o coração mais duro, ele ficava. Isso se chama, o comentarista coloca aqui, no segundo subponto, como sequidão espiritual. A pessoa que está com a sua vida espiritual seca é a pessoa que ela pode ouvir o que for, mas ela já não está mais com a fé depositada em Jesus. Aí ela apostata, ou seja, ela faz tudo aquilo que a Bíblia condena. Ela faz o contrário, tudo o contrário. E é o que Acabe ele fez. Ou seja, ele não se arrependeu. Deus deu tempo oportuno para ele se arrepender, mas ele não se arrependeu. E quando isso aconteceu, provou que o coração de Acabe estava endurecido, que a vida dele estava seca espiritualmente falando. A vida seca espiritualmente falando é uma vida de desobediência. Tem muita gente, como o pastor Emanuel já falou aqui, que está em cima do púlpito, que grita. Tem muita gente que está em cima do púlpito, que fala em línguas estranhas, que profetizam, que cantam, que é uma maravilha, mas que está com a vida espiritual seca porque são desobedientes. São pessoas que são traidores, que traem a mulher, que traem o marido. São pessoas que bebem cachaça, fumam cigarro escondido. São pessoas que, na verdade, estão afastadas de Deus, mas parece que estão cheias, mas, na verdade, estão secas. A pessoa cheia de Deus é a pessoa que obedece à palavra de Deus. E Elias, ele era cheio de Deus, porque ele obedecia. Ser cheio de Deus é obediência, é obedecer. E quando nós observamos isso, a vida de Acabe era o contrário. A vida de Acabe era de pecado. Ele tinha a capacidade somente de pecar, mas não tinha a capacidade de se arrepender. Porque todos nós pecamos, mas a capacidade de arrependimento deve estar na nossa vida, e o que não estava na vida de Acabe. E quando isso acontece, o que acontece? Nós vamos nos esfriando, enfraquecendo, e vamos chegar ao estado de morte, que é apostasia, ou seja, que é desviar de vez. E desviar de vez não significa, muitas vezes, ir para o mundo, usar bermuda, short, só isso não. A pessoa pode estar desviado mesmo dentro da igreja, que foi o caso e o que é o caso de muita gente. Então, é preciso que nós devemos dar atenção à obediência. A palavra principal aqui é obediência à palavra de Deus. Porque errar, pecar, todo mundo peca, todo mundo erra. Porém, o temor do Senhor vai nos fazer voltar atrás e se consertar. É essa que deve ser o marco.
Deus estava chamando Acabe para quê? Para o conserto, para se consertar. Deus estava chamando Acabe para se consertar. Só que Acabe, ele não se arrependeu. E o que é que nós devemos de fazer, então? Nós devemos de fazer o seguinte: nós devemos de tratar o pecado de uma forma séria, com mais seriedade. Fugir, a Bíblia fala, fugir da aparência do mal, fugir. A Bíblia manda nós lutar contra as potestades, lutar. Então nós devemos de fugir. Elias, ele fugiu, porque Deus mandou ele fugir. Nós devemos de fugir, porque Deus manda nós fugir do pecado, da concupiscência. Deus manda nós lutarmos contra a nossa própria carne, então nós devemos de lutar. Também lutar como? Orando, jejuando, buscando a Deus, como a palavra de Deus nos incentiva. E principalmente andar no Espírito. Quando nós andamos no Espírito, nós vamos tendo senso, ou seja, quando uma coisa ruim acontece, no nosso coração fica apertado, ou seja, a gente sente que alguma coisa está errada. Esse é o alerta de Deus para a nossa vida. Amém? Então, concluindo aqui, toda desobediência a Deus, toda idolatria traz consequências gigantes. E o fim de Acabe e o fim da esposa de Acabe foi terrível. Foram terríveis. Foram terríveis. Acabe morreu, a esposa dele também morreu, comida por cães, viva, porque ela desobedeceu a Deus. Ou seja, até nisso os animais obedeceram. Exatamente, os animais obedeceram porque Deus mandou. Isso. E na cova dos leões também, os leões também obedeceram porque não comeram Daniel, ou seja, não devoraram. Então, os animais, eles fazem parte também da obra de Deus, da grande obra de Deus, da obediência, e nós devemos de pegar esse exemplo de obedecer, na simplicidade, continuar fazendo o que nós devemos de fazer. Amém, irmãos? Que Deus abençoe em nome de Jesus.